Bom dia, família! Muito bom estar aqui com vocês, amém? Então, feliz Dia dos Pais para todos os pais. E eu tenho um sentimento de muita paternidade aqui com a igreja de São Paulo. Foi aqui que eu fui batizado, que eu fui criado espiritualmente, amém? Então, não só eu, mas toda a igreja de Belo Horizonte é muito grata por todos os irmãos e irmãs aqui de São Paulo que deram todo o coração, oraram, tiveram fé. Essa igreja enviou a missão de Belo Horizonte, então somos muito gratos por todos vocês, amém? E tudo que Deus criou é bom, não é verdade? As plantas, o corpo, a inteligência, as emoções, a tecnologia, tudo isso é muito bom. Mas, se fizermos mau uso disso, isso pode dar errado, isso pode não ser bom. Então eu falei de tecnologia. Tecnologia é algo muito bom. E é uma porta que Deus abriu para nós na modernidade. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo... Apocalipse 3:8, aqui é Jesus falando com uma igreja, a igreja de Filadélfia. Ele diz o seguinte: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Irmãos, aqui nós vemos que muitas vezes Deus abre novas portas para nós e ninguém pode fechar. E é o caso da tecnologia. Tecnologia é algo muito bom para o nosso evangelismo, para a nossa vida como discípulos. Gostando ou não, a gente não tem como se livrar da tecnologia, não é verdade? Tem pessoas que não gostam de novidades, não gostam de coisas novas. Eu tenho um tio que é taxista, eu visitei ele ontem lá em Bauru, na minha cidade, e ele não gosta de novidades, ele não gosta de tecnologia, e ele conhece muito as ruas lá de Bauru, mesmo aqui de São Paulo, conhece as cidades do interior, e ele fala: eu não preciso de GPS, eu odeio GPS, eu tenho tudo de memória. Ele não gosta também de, quando liga para o banco, vai resolver coisas bancárias, e aí tem a secretária eletrônica, tem uma inteligência artificial. Eu falo: eu odeio falar com máquina, eu quero falar com gente. Mas querendo ou não, a gente precisa da tecnologia. Então Deus abriu essa porta, a gente tem que usar. Então tecnologia pode ser usada para o bem, de que forma? A gente pode usar a internet para aprender mais sobre a Bíblia, pesquisar, não é verdade? Nós podemos usar para evangelizar, amém? Usar o Instagram, Facebook, o WhatsApp para atingir mais pessoas. A tecnologia oferece locomoção rápida, a gente consegue vir de carro, de Uber, de ônibus. A gente pode enviar times missionários, então um avião pode levar equipes missionárias para outros lugares, amém? Então a tecnologia tem muitas coisas boas, mas também tem coisas ruins. Pornografia é algo que desagrada a Deus. Ataques cibernéticos, golpes bancários, armas perigosas, bomba nuclear, guerra. Então, a tecnologia também tem o seu lado ruim. Eu estava vendo, o pessoal faz uma brincadeira com a questão dos 7 pecados capitais. Não existe uma lista na Bíblia que fala de 7 pecados capitais, mas eles estão espalhados pela Bíblia. Se você pegar os principais pecados e juntar, ele se assemelha com alguns desses pecados raiz que a gente fala. Então, quais são os 7 pecados capitais? Então, tem a gula, tem a preguiça, a ira, a luxúria, a inveja, a vaidade e a avareza. E aí o que o pessoal fez foi fazer uma equivalência entre a tecnologia e esses pecados. Então você olha para os aplicativos, por exemplo, gula é o iFood. Né? Comida muito fácil, não é verdade? Preguiça, Netflix. Netflix você procrastina com séries, filmes e deixa de fazer coisas importantes. Ira é o Twitter. O X, né? Destruição da reputação, cancelamento. Luxúria é o Tinder. Site de relacionamentos que as pessoas buscam, relacionamentos amorosos. Inveja, Facebook. As pessoas medem seu prestígio pelo número de seguidores. Vaidade, Instagram. Instagram, você tem uma versão editada da sua vida, não é verdade? Você pode editar suas fotos, colocar ali, e isso é uma vitrine para o mundo. E o último, avareza, o LinkedIn. Buscando crescimento profissional a qualquer custo, não é verdade? Então você vê que a tecnologia você pode usar
para finalidades ruins também. E tem muitas outras coisas que Deus cria que você pode olhar de uma perspectiva ou positiva ou negativa. Por exemplo, emoções. Emoções no sentido positivo, Deus criou emoção, amém? Pode dar cor para a sua vida. É muito bom ter emoções. Mesmo as ruins, elas têm coisas positivas. Tristeza, você cresce, você amadurece, entende? Ira, indignação santa. É bom ter emoções. Mas elas podem enganar você também. Você pode usar suas emoções de um jeito ruim. O que mais? Plantas. As plantas são coisas incríveis que Deus criou. Uma das primeiras coisas que Deus criou, na verdade. Você olhar em Gênesis capítulo 1. E as plantas você pode usar como ervas para fazer remédio. Mas também você pode usar ervas para fazer drogas. Então aqui eu estou falando sobre muitas coisas que Deus criou que podem ser tanto usadas para o bem quanto para o mal. Então, de um certo ponto de vista, são coisas neutras. Depende da sua decisão. Quando eu era pequeno, então muitos pais aqui vão lembrar disso, eu assistia, não era uma novela, mas era um capítulo só, uma historinha, e chamava Você Decide. Os jovens aqui nem sabem o que eu estou falando, eu vou explicar. Então esse programa era assim, você tinha uma historinha, era um curta-metragem, e aí, mais ou menos, no caminho para o final, a história parava, e aí tinha um apresentador, e você ligava para a emissora, que era a Globo, e você falava o final que você queria que o rumo tomasse. Então tinha 2 finais possíveis, e a galera votava, e o mais votado era o final daquela história. Eles gravavam tanto o final A quanto o B. E o que ganhava era apresentado na emissora. E eu achei muito interessante porque você tem esse poder de interagir, não é verdade? Hoje em dia, mesmo no Netflix, você pode escolher o final de certos filmes, não é assim? Tem o Black Mirror, é interessante. Mas por que eu estou falando disso? Porque o título de hoje é Você Decide. Deus criou tudo bom, mas você decide se vai fazer bom uso ou mau uso. E hoje nós vamos falar sobre a serpente de bronze levantada no deserto. O que é essa criatura? Foi uma ideia de Deus para salvar o povo de um mal muito incrível que estava acontecendo no deserto. É isso que a gente vai ver agora. Vamos para Números capítulo 21, versículo 4. Números 21, 4. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze, a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. O que nós temos aqui? O povo estava reclamando muito contra Deus, contra Moisés. E Deus já estava no limite de sua paciência. E isso não é uma coisa boa. Deus enviou um juízo. Qual foi esse juízo? Ele enviou serpentes, víboras, cobras venenosas, que começaram a morder os israelitas. Imagina estar no deserto, que já é um local aterrorizante. Não tem água, não tem comida, e tem escorpião, tem serpentes que ficam te picando. E aí eles estavam morrendo. E Moisés estava com misericórdia do povo. E ele, sendo o homem mais paciente da terra, ele orou a Deus intercedendo por eles. Por mais grave que fosse o pecado, Moisés tinha compaixão daquele povo. E ele orou: Deus, cura eles. Não extermine a descendência de Abraão, como o Senhor prometeu que seria muito numerosa e frutífera. Aqui estão meus familiares, meus pais. Por favor, tenha misericórdia. E Deus, ele não simplesmente curou o povo. O que ele fez?
Ele disse para Moisés: crie uma estátua de uma serpente feita de bronze e levante ela, erga. Quem olhar para a estátua da serpente de bronze será curado da toxina da serpente. Por que serpente de bronze? A gente vai entender daqui a pouco. Mas você pode lembrar do símbolo da medicina, que é exatamente uma serpente enrolada numa vareta, na verdade, símbolo da farmácia. Então, provavelmente vem daqui, porque isso foi sinônimo de cura para aquelas pessoas. Então, Deus usou uma serpente como medicina. E você não precisava de injeção, você não precisava de nada. Era só você olhar para a serpente. Então, Deus criou algo bom aqui. Essa serpente de bronze, algo bom. É um pouco estranho que Deus escolheu o animal que tentou Adão e Eva, não é verdade? Esse é o símbolo de Satanás, na verdade. E você pensa em serpente, você pensa em veneno. Traz mais a ideia de pecado que cura. Interessante, não? Muitas vezes você pensa na vacina, é isso mesmo. Você coloca a própria doença, o vírus, para evitar o vírus, na verdade. Então, tem algo interessante aqui. Mas vamos entender o que era essa serpente de bronze nos tempos de Jesus. E a revelação chocante é que o próprio Jesus é a serpente de bronze. Vamos para João capítulo 3, versículo 14. João 3,14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então Jesus fala para Nicodemos: eu sou a serpente de bronze. Assim como Moisés levantou essa serpente, de forma que qualquer um que olhasse nela fosse curado, o Filho do Homem, próprio Jesus, seria levantado na cruz, e todo aquele que olhasse para ele, no sentido de contemplasse e cresce nele, seria curado do pecado, seria perdoado dos seus pecados. Por que serpente? Serpente representa pecado, mas quando Jesus estava na cruz, o que ele tinha? Seu pecado. A sua serpente que mordia você estava lá em Jesus. Ele é a serpente, ele é o veneno, porque estava cheio, não do pecado dele, mas o nosso pecado. Porque de bronze é um dos metais menos valiosos. Então ouro e prata é muito mais valioso que o bronze. Então é um metal desprezível, e Jesus estava sendo desprezado ali na cruz. Então quando você olha para Jesus, você olha para a serpente, você vê o quê? Seu pecado lá. E vendo o seu pecado, isso constrange você, e você crê em Jesus e busca Ele de todo o coração, amém? Amém. Então essa é a serpente de bronze. Então até agora só coisas boas. Curava, perdoava, mas agora a gente vai ver o lado negativo da criação da serpente de bronze. Vamos comigo para 2 Reis 18. Então assim como a tecnologia, as plantas, as emoções, a serpente de bronze também tinha seu lado negativo. Segunda Reis, capítulo 18, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Presta atenção agora no versículo 4. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. O que acontece? Maravilhoso, não? A serpente de bronze curando todo mundo, é uma deusa. E os israelitas começaram a idolatrar por séculos. Você pega do Êxodo até Ezequias, tem uns 800 anos. É muito tempo. Eles adoravam tanto aquela serpente que deram um nome para ela, Neustã, que no hebraico significa serpente bronze. Então a junção das duas palavras, Neustã. E aí Ezequias virou rei, era filho de Davi. Davi poderia ter quebrado essa serpente, mas não fez. Precisou Ezequias chegar
e ele era muito justo, ele não admitia isso, e ele quebrou a serpente de bronze. E ele eliminou a idolatria na Judéia. Ele destruiu todos os altares idólatras. Então aqui nós vemos a serpente de bronze. Por um lado, algo que traz cura, algo positivo que Deus criou. Ele falou para Moisés construí-la. Por outro lado, você tem uma fonte de idolatria. Você tem um uso negativo de algo bom que Deus criou, que precisou ser despedaçado. Nós vamos falar sobre 3 coisas que do nosso ponto de vista é neutro, mas que Deus criou para o bem. E dependendo do uso que você faz, pode se tornar pecado. São assuntos tabu, que a gente até às vezes tem vergonha de falar na igreja, porque aquilo está muito corrompido. As pessoas corrompem tanto nessas áreas que eu vou falar, que se torna um tabu falar disso na igreja. Estou falando de sexualidade, estou falando de dinheiro e de família. Primeiro ponto, sexualidade. Mas está falando de sexo dentro da igreja? Absolutamente. No mundo estão toda hora falando disso. Na internet tem muito sobre impureza. Nas novelas, na televisão. Então, absolutamente, vamos falar aqui de uma forma pura, amém? Porque foi algo bom que Deus criou, mas o ser humano corrompeu. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então olha que incrível, aqui pela primeira vez é falado sobre sexualidade conjugal, intimidade entre marido e mulher. E aqui nós temos os primeiros homens, Adão e Eva, primeiro homem e primeira mulher na face da terra. Olha isso, antes da serpente tentar Adão e Eva, antes da queda do homem, já existia a sexualidade. O que isso te mostra? Que é algo puro para Deus. O mandamento era, sejam férteis e multipliquem-se. Então a sexualidade é algo puro para Deus. É algo bom que Ele criou para nós. E fala aqui que ele tem que ser consumado no ato do matrimônio. Então quando a gente faz mau uso, fornicação, adultério, impureza sexual, pornografia, masturbação, nós corrompemos algo bom que Deus criou. Então, sexualidade se torna ruim quando você tira do contexto do matrimônio. E Deus nos chamou para sermos puros nessa área, amém? E um exemplo disso é o casamento de hoje. Kevin e Juliana vão se casar no reino de Deus, amém? E por que que eles me inspiram tanto? Porque o namoro deles, o noivado, foram puros para Deus. Hoje vai ser o primeiro beijo do Kevin na Ju. Eu consultei ele, é o primeiro, tá? É bom tirar a dúvida, não? Mas vai ser o primeiro beijo no altar. E isso é algo que não existe no mundo. Tanto não existe que as pessoas têm uma imagem muito ruim sobre sexualidade. Então é algo tabu na igreja. As pessoas não falam sobre isso no mundo religioso. E as coisas acontecem escondido. Você vê aqui que Adão e Eva não tinham vergonha de ter intimidade. Eles viviam nus e não tinham vergonha. Não era um tabu para eles, entende? Por quê? Porque eles entendiam a pureza do que Deus criou. Então eu quero animar você a ter namoros puros no reino de Deus. Se você namora, seja puro. Se você não namora, sonha com namorar com uma mulher ou com um homem de Deus. E Deus criou, não criou namoro, porque não tem na Bíblia, né? Não existe namoro na Bíblia. Mas ele criou a amizade entre homem e mulher para ser algo puro, algo honroso. E aí no casamento sim, as pessoas falam assim, você é puro até o casamento, mas não é até o casamento. Depois do casamento continua puro, amém? Então é isso que eu quero animar você se você é solteiro, ter bons tempos com Deus. Mas o que é ter bons tempos com Deus? Não é só de manhã você orar e ler a Bíblia. É você meditar ao longo do dia. Se você só tem seu tempo com Deus de manhã e vai focar nas suas coisas, beleza, você tem que trabalhar, tem que estudar, mas lembra do que você leu na Bíblia. Isso vai ajudar você a vencer pensamentos impuros. Lembrar dos padrões de pureza da Bíblia. Outra coisa, uma arma poderosíssima, se você luta com a impureza, com a luxúria,
é você ser aberto. Mas não ser aberto só com o pecado. Se porventura você cair nesse pecado de impureza, mas na fase de tentação, liga para o irmão, liga para a irmã, manda uma mensagem. Seja aberto, seja radical para lidar com o pecado de impureza, amém? Tenha saídas especiais, não com o intuito de namorar. Você vai para a saída com o intuito de servir, de conhecer melhor as irmãs e os irmãos. E aí servindo, em algum momento Deus vai te abençoar como abençoou o Kevin, amém? Segundo ponto, segunda serpente de bronze, que pode ser tanto bom quanto ruim e é um tabu, dinheiro. Vamos falar sobre dinheiro, Lucas 16, versículo 1. Que é um tabu, você pensa assim, fala de dinheiro, tem corrupção. Dinheiro e Bíblia parece que não combinam, mas a Bíblia fala muito do dinheiro. É um dos temas mais comuns, fala mais de dinheiro do que evangelismo. Então vamos para Lucas 16, vamos ler uma parábola que muitas vezes é mal compreendida. É uma parábola difícil. É a parábola do administrador astuto. Então Lucas 16, versículo 1. Diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder um emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam na morada eterna. Então, aqui a gente já vê algo positivo sobre o dinheiro. O que é bom do dinheiro? É útil para fazer amigos, para ganhar pessoas, discípulos e também os perdidos. Então, aqui o dinheiro é manifestamente, explicitamente mostrado como algo bom que Deus criou. Mas vamos entender a parábola. Essa parábola costuma gerar confusão porque a gente não entende o contexto dos judeus da época. Então vamos entender. Aqui tem um administrador, o trabalho dele é administrar os bens do seu senhor, seu patrão. Mas ele estava em pecado de desonestidade nesse momento. E ele começou a desperdiçar os bens. Então aquilo estava gerando prejuízo para o seu senhor e ele o demitiu por justa causa. Só que o administrador ele ficou preocupado, porque ele não queria mendigar, não queria roubar. Então ele pensou: o que eu posso fazer para sobreviver? Eu fui despedido. E ele ainda tinha um tempo para poder pensar, e ainda ia trabalhar mais alguns dias. Como chama isso mesmo? Aviso prévio. Fala aí o pessoal CLT, né? E aí ele estava de aviso prévio, então ainda tinha uns dias. Ele pensou: nossa, já sei, tive uma ideia. Eu vou diminuir o valor dos tonéis de trigo, de óleo, de vinagre, de azeite. E aí eu vou fazer amigos dessa forma, porque eu vou estar dando um desconto. E ele agiu astutamente. Isso parece malandro, né? E Jesus elogia ele. É um pouco estranho. Tá bom, ele está focando na parte da astúcia, não na parte da desonestidade. Mas o que eu estava vendo da cultura judaica é algo interessante. Quando esse administrador vendia, então, além de administrador, ele era comerciante. Então, quando ele vendia os produtos do seu senhor, aquele preço não era só o que valia o produto, mas também tinha a comissão dele. Então, os vendedores tinham a sua própria comissão. Então, por exemplo, se valia 100 o tonel de trigo e ele vendia por 50, significa que alguma coisinha ali ele ia tirar. Por exemplo, 50. Então, 50 mais 50, você tem o 100. E aí o que acontece?
Qual foi a ideia genial do administrador? Além de ter a astúcia de diminuir o preço para ganhar o cliente, ele dessa vez se arrependeu e agiu honestamente. Por quê? Porque ele abriu mão da sua comissão. O que ele perdeu foi a comissão dele. Ele vendeu pelo preço de fábrica, de maneira que só o seu senhor lucrasse. Então ele se arrependeu e foi digno de ser usado como exemplo por Jesus. Então Jesus não está incentivando desonestidade, amém? Não está incentivando você a ser malandro. Jesus quer que você seja astuto para ganhar pessoas para o reino de Deus. Mas o dinheiro pode ser usado de forma negativa. Como eu falei, desonestidade. Olha um pouquinho depois. Aqui no versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviram tudo isso e zombavam de Jesus. Então aqui Jesus fala, sim, use o dinheiro para ganhar pessoas, mas não sirva ao dinheiro como um Deus. Deixe o dinheiro servir você para fazer amigos. Então aqui a gente tem uma serpente de bronze, que curava, em um certo sentido, salvava pessoas, mas era fonte de idolatria para os fariseus, por exemplo. Que eles amavam o dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Fala em 1 Timóteo capítulo 6. Não o dinheiro é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro, a idolatria, a ganância, a avareza, isso sim é o pecado. Pergunta, como você tem olhado o dinheiro hoje em dia? É um tabu para você? Na hora das ofertas, você tem sido generoso? Ou você tem dado com o coração ingrato? Ou sequer tem dado as ofertas? Pergunta, você tem sido hospitaleiro com os irmãos? Você tem investido recursos para ganhar pessoas? Nas saídas, você se oferece para pagar para a irmã? Entende? Você mede essas coisas e percebe se o dinheiro tem sido um Deus na sua vida. Se olhar na nota de rodapé, onde Jesus fala sobre amar ao Senhor e não ao dinheiro, a palavra dinheiro está com D maiúsculo e lá está se referindo a Mamon, que era um demônio. Então quando você idolatra o dinheiro, na verdade você está idolatrando Deus por trás do dinheiro. Então eu quero animar você a olhar de forma pura para o dinheiro. E um exemplo disso é o Diego lá de Belo Horizonte. Quero trazer boas notícias lá de Belo Horizonte, amém? Deus tem abençoado muito a missão. E o Diego, ele chegou lá com esse coração, amém? Aqui em São Paulo ele estava em fase de crescimento, vamos dizer assim, não? Estava crescendo em algumas convicções aí. E essa área do dinheiro é uma área que era problemática para ele. Ele é aberto sobre isso, então já falo aqui para todo mundo para destacar a mudança que ele teve depois. Indo para Belo Horizonte, o que ele fez? Ele entendeu que os recursos estavam acabando, ele precisava de uma forma de se manter. Como o administrador astuto pensou, eu preciso fazer alguma coisa. O que ele está fazendo agora? Está com 2 empregos. Primeiro emprego, ele está trabalhando com telemarketing. Trabalha pra caramba, de manhã à tarde. E aí à noite ele trabalha de freelancer para o pai dele. Ele ajuda com programação. Então tem encomenda dos clientes, que eles pedem um programa para a empresa deles. E ele vai lá e faz o programa que atende às necessidades. Então isso toma mais 2 horas do tempo dele. E ainda assim, ele encontrou tempo para ser frutífero. Logo no primeiro mês da missão, que nem era aula, era férias, em fevereiro, ele conheceu o Tiago, que a gente apelidou ele de Seninha, e o Tiago estudou a Bíblia em apenas 10 dias, o Diego fez todos os estudos e ele foi batizado. Voltando do envio da missão que a gente teve aqui em São Paulo, foi incrível a conferência, voltando para lá, já com o Tiago batizado, fazendo parte aqui do envio, o Diego encontrou o Gustavo. O Guga estudou a Bíblia em apenas 3 semanas e ele também foi batizado.
E o Diego fez todos os estudos e batizou. Ele conheceu, fez os estudos, batizou e está dispondo os dois. E trabalhando, 2 empregos. E o Diego, ele pensou, nossa, eu preciso usar meu dinheiro para a missão. Eu preciso trabalhar, eu preciso juntar dinheiro para sobreviver aqui na missão, para ganhar amigos, como o Thiago e como o Guga. E você, falta de tempo é um problema? Se você acha que falta tempo para compartilhar a fé, tá nas reuniões, nos bate-papos, fazer saídas, ter tempos com Deus, se você acha que é difícil ter tempo, olha o exemplo do Diego, que é possível, amém? Se você tem coração, tem tempo. Terceiro e último ponto, família. Esse já não é um tabu, porque família ninguém vê como algo ruim, não é verdade? A Bíblia fala muito o quê? Honra teu pai e tua mãe. Então hoje estamos honrando os pais, então parabéns a todos os pais, eu tenho muitos pais na fé que estão aqui. Então a gente é muito grato por todos vocês, por todo o trabalho que vocês têm feito, e principalmente na fé, espiritualmente. Paulo ele fala que você pode ser pai espiritualmente, amém? Então, família é algo delicado na verdade. Então, como eu falei, é algo para o bem, é quem te cria, quem te dá educação, mas, contudo, todavia, família pode ser algo ruim. Em que sentido? Vamos para Mateus 10, 37. Vamos ler um pouquinho antes para pegar contexto, no 34. Mateus 10, 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Isso parece positivo para você? Depende da sua decisão, você decide. Olha o que Jesus fala, ele não está falando para você odiar a sua família, não é isso. O que ele quer dizer aqui é que ele veio trazer um certo conflito inicial. Ele veio trazer a espada. O que a espada faz? Ela divide. É instrumento de guerra. Quando você olha para a sua família, se seu pai, se sua mãe, se seus filhos estão na frente de Jesus, você não é digno de ser um discípulo de Jesus. Por quê? Porque nós temos um pai maior que é Deus, que é o próprio Jesus também. Então ele precisa estar acima. Honra seu pai que está nos céus acima dos seus pais da terra. E continue honrando e obedecendo aos seus pais, à medida que isso não contradiga a palavra de Deus. Em outras palavras, a sua decisão de ser discípulo vai trazer perseguição. Imagina, muitos que vocês estão aqui, cujos pais estão em casa esperando você para almoçar, talvez eles tentaram te convencer a ficar em casa. Pô, dia dos pais, hoje pode. A igreja vai entender. Falta no culto, fica com a gente. Entende? E é difícil você dizer não. Não é uma missão fácil. E é isso que Jesus está mostrando aqui. Os pais são a maior influência que a gente tem na vida. E por isso é tão difícil colocar Jesus na frente deles. Se você ama seu pai aqui, mas Jesus aqui, você não ama nem seu pai, nem Jesus. Agora, se você ama Jesus aqui e seu pai aqui, o amor pelo seu pai cresce. Ainda que abaixo de Jesus. Não tem como você amar seus pais se primeiro você não amar o amor. Deus é amor, amém? Você precisa entender o amor de Deus para saber como amar seus pais. E aí, quando tem perseguição, tentativas de tirar você, de fazer a vontade de Deus, de buscar o reino em primeiro lugar, você fala, não, peraí, eu obedeço a Deus, eu vou continuar convicto. E se você está em dúvida, vem para a igreja conhecer que grupo é esse que eu estou me metendo. E foi o que aconteceu lá em Belo Horizonte. Eu falei do Guga, o segundo fruto que nós tivemos. E o Guga, ele é um homem que ama a sua família, mas ele ama Deus primeiro. O que ele fez que eu achei sensacional, muito inspirador? A mãe dele começou a perseguir. Por quê? Porque estava dormindo muito lá em casa. Começou a dormir lá, gente estranha, não? Aí a mãe, que é muito apegada a ele, é estranho, falou, nossa, quem é essa gente? Eu preciso conhecer. E aí ela foi, fizemos culto lá em casa, ela gostou muito, servimos bastante lá, ela viu o amor de Cristo nos discípulos,
Ela foi no culto inaugural, vocês conheceram ela, estava na primeira fileira, toda animada, pulando de alegria, cantando as canções. Acho que até ganhou uma goiabada lá do Bem-vindo. E ela estava super feliz. Estava lá a irmã dele, a Luana também, o irmãozinho, o Gui. E a Célia, ela falou, nossa, isso aqui é um grupo de Deus. Eu estava desconfiada, mas foi bom ter dado o benefício da dúvida. E aí ela estudou a Bíblia e no final de junho ela foi batizada, nossa irmã em Cristo. É assim que você honra pai e mãe. E não parou por aí. O Guga, além de ter batizado a própria mãe dele, ele aprendeu a fazer os estudos dos princípios básicos, com 3 meses de discípulo. E ele já está com o Cadu, que é lá da engenharia da UFMG, e ele está quase se batizando. Ele fez até estudo de cruz com ele. Então está perto de batizar, só voltar das férias, terminar os estudos, e não para por aí. Sabe por quê? Lembra que eu falei da irmã dele, que também está estudando a Bíblia? Ela foi no retiro, vocês conheceram a Luana, e ela tem tomado decisões, e, deixa eu ver que oração, 11h19, há 1 hora atrás, ela foi batizada lá em Belo Horizonte. Olha o menino novo na fé, sem convicção praticamente, está aprendendo agora do zero. Se libertou da religiosidade e está vivendo nas fraldas aí. Já fazendo todos os princípios básicos e dando 3 frutos em apenas 4 meses. Qual é a sua desculpa? Eu sou muito novo na fé. Não sei falar bem. Entende? Sou até ridículo para Deus. Então, Deus te deu algo tão bom. Ele deu a palavra de Deus. Faça bom uso da palavra de Deus, amém? Porque não é você ensinando, é a palavra. O poder está na Bíblia. Não está no nosso talento, ainda que Deus usa também. Então eu quero animar você a priorizar o reino de Deus acima da sua família física. Sem deixar de honrar seus pais, amém? Porque essa é a forma de honrar. É criar um conflito inicial que depois se transforma em convicção profunda. Em conclusão, irmãos, o que define o valor de algo não é apenas o que é, mas como é usado. O mesmo martelo que constrói uma casa pode ser usado para quebrar paredes. Então depende de como você encara as ferramentas que Deus te dá. Então todas as coisas que Deus criou são boas, e Ele nos dá gratuitamente. Você só precisa tomar uma decisão. O que você vai fazer com essas coisas que Deus te dá? Sexualidade, dinheiro, família, emoções, tecnologia, internet. Como que você vai usar os recursos para glorificar a Deus? E uma coisa prática é você tomar uma decisão. O que você vai fazer de prático para tornar as coisas de Deus que te deu positivas? Faça um estudo bíblico sobre esse tema. Pesquisa a fundo. E aí você vai ter convicções para tomar decisões. Então, não culpe a ferramenta pelo que você faz com ela. Seja você mesmo, ferramenta de Deus para fazer a sua vontade. Você decide. Para Deus seja a glória. Amém.